essa temporada, ele foi um dos grandes destaques do Peñarol na campanha da semifinal da Libertadores, ele tem ótimos números no Campeonato Uruguaio. E o que acontece? Ele está emprestado até o final da temporada para o Peñarol. E aí o Peñarol não tem condições financeiras de fazer um alto investimento, né? Então, é bem provável que o Toluca, inclusive, que é o detentor dos seus direitos, negocie o atleta com outro clube. E aí, o que está acontecendo? Tanto o staff do atleta quanto o Toluca querem aproveitar esse bom momento para negociar o atleta. Então, o staff do jogador tem, ligado para basicamente todos os clubes do futebol brasileiro, oferecendo os serviços do Léo, porque ele aproveitar que ele está nesse bom momento, que ele é um dos grandes meio-campistas da temporada, inclusive a tendência pela campanha que ele fez com o Peñarol, dele estar, por exemplo, naquela escalação ideal da Libertadores, é bem possível que ele esteja nessa escalação, porque de fato ele foi um dos grandes destaques. E aí o staff está aproveitando para oferecer ele para o mercado brasileiro, porque há um entendimento do staff dele, e aí isso é informação, é apuração que a gente conseguiu, que o mercado brasileiro é o melhor centro hoje para ele na América do Sul, porque ele já tem uma idade relativamente avançada e aí até agora não chegou nada da Europa. O mercado árabe, asiático, esses mercados ainda não chegaram também com nenhuma proposta. Então, o mercado brasileiro tem, de fato, uma possibilidade de contar aí com o Léo Fernandes. E aí ele está oferecendo para diversos clubes. Pude já saber que, além do São Paulo, então, partiu do empresário ao São Paulo, não uma consulta do São Paulo. O São Paulo, o Cruzeiro, o Grêmio, Flamengo, vários clubes tiveram o nome do Léo Fernandes oferecido. Só que o que acontece? É um jogador que está valorizado. Então, o próprio Toluca, que tem contrato com ele até 2026, já quer vender o atleta, porque ele vai entrar em 2025, só restando mais um ano de contrato. Então, o Toluca já quer aproveitar para vender, porque também não conta com ele. Além de oferecer para clubes brasileiros, tem clubes mexicanos de olho. O Leão e o Pumas, se eu não me engano, vou até olhar na mensagem para ver se é o Pumas, qualquer coisa eu corrijo. E o Pumas do México estão de olho na contratação também do atleta. E aí entra essa questão, como eu sempre falo para vocês. Quando um jogador começa a pipocar no São Paulo, só que também em outros clubes, isso infla o negócio e fica basicamente inviável qualquer possibilidade do São Paulo que entrar no negócio. O São Paulo não entrou em conversas ainda, foi só um nome oferecido, o São Paulo não demonstrou interesse, foi só de fato oferecido em um primeiro momento. O São Paulo ficou, de dar uma resposta, de analisar, mas até o momento não se empolgou, até por conta das cifras. O Toluca quer o pagamento de 46 milhões de reais na contratação do atleta. E está pedindo, essa é a pedida, está pedindo esse valor para negociar o Léo Fernandes em definitivo. Pode ser que, esse valor é alto e que ninguém pague ou barateie e não consiga vender. O Toluca pode, isso aqui é uma hipótese, a gente está trabalhando com futurologia, existe uma hipótese do Toluca aceitar um novo empréstimo do atleta. Eles têm emprestado para o Fluminense na temporada passada, então o Toluca tem sempre apostado em emprestar o atleta para outros clubes. E aí, nesses moldes, pode ser que o São Paulo tenha interesse. Mas, por enquanto, não tem absolutamente nada. Foi só o jogador, de fato, oferecido ao tricolor paulista, pelo menos neste momento. Tá bom? Trazer aqui um pouquinho dos comentários. O Paulo Barreto comentou: boa noite, monstros. O Construir e Cumprir César, boa noite, Alex. Boa noite. E o Guilherme Siqueira, ou seja, muito difícil vir para o SPFC devido à grana. O Guilherme basicamente resumiu tudo o que a gente trouxe aqui de informação em relação ao Léo Fernandes, tá? Então, o que a gente apurou é basicamente nesse sentido, tá? Agora eu vou trazer o Ilídio. Primeiramente, boa noite, Ilídio. Hoje a gente vai estar numa maratona aí, que a gente vai estar aqui na transmissão, na live, e a partir das 8h30 também começaremos lá na Rádio Fute Mais a transmissão de Bahia e São Paulo. Então, hoje, Ilídio, a gente vai até basicamente meia-noite aqui ao vivo com o pessoal. Então, vamos embora. E ainda tem sabadão ainda que tem Atlético Paranaense. Então, a gente está voltando com tudo aí nessa semana de transmissões do São Paulo. Primeiramente, boa noite. Queria que você comentasse um pouquinho do Léo Fernandes, A gente comentou que só foi um nome oferecido, que o São Paulo em um primeiro momento não deve avançar. Mas se você acha um nome interessante, acho que se o São Paulo poderia buscar um nome de fato que tem essas características. Boa noite, Alexander. Boa noite ao pessoal que está acompanhando aqui a gente na Rádio Fute Mais, no canal do Alexander, aqui nos maiores tricolores do mundo também. Muito obrigado aí pela sua participação.
Eu não consegui habilitar aqui o seu Twitter, tá? Não sei por que, o seu X, não sei por que não apareceu para mim hoje. Então, não vou conseguir colocar, pelo menos não está aparecendo aqui para mim. Não sei que a tecnologia, às vezes, sabe como que é, né? É inimiga dos veinhos, viu? Eu não achei aqui. Bom, com relação ao Léo Fernandes, quem acompanha aqui o programa sabe o quanto a gente clama por um meia. O São Paulo precisa realmente de um meia para o ano que vem. Já passou da hora do Tricolor ter que contratar um jogador com qualidade para levar essa bola, né? Para municiar ali os atacantes com mais qualidade. Ali o próprio Caleri. Muito tem se falado dos poucos gols que o Caleri fez esse ano, que ele teve algumas. Acho que saiu até uma estatística de que de 13 oportunidades que ele teve, ele só fez uma, tal, né? Mas também é muito porque, né? Ele pega muita bola ali no podre, né? Na podre, como a gente fala, né? Sempre bola dividida com um ou dois zagueiros, geralmente são zagueiros fortes. Ele já, para mim, é um leão ali, porque muitas dessas disputas ele consegue até vencer. Então, há realmente a necessidade de um meia, um armador ali para levar essa bola para o ataque em si, né? Para o ataque conseguir fazer melhores jogadas ali na frente. Eu, para falar a verdade, não acompanho o Léo Fernandes há muito tempo, mas pelo jogo que ele fez contra o Botafogo, foi uma partida, foi o Botafogo, né? Isso, ele é do Penharol, foi contra o Botafogo. Ele fez uma partida muito boa contra o Botafogo e jogou muito bem, mostrou ali que realmente é um jogador diferente. Você falou das cifras, né? Eu prefiro que o São Paulo tenha na cabeça, né, no seu planejamento para 2025, a trazer um ou dois ou três jogadores para serem titulares, dois ou três jogadores que venham para serem titulares do São Paulo, do que trazer aí 10 jogadores com qualidade duvidosa e que depois não venham a ser aproveitados pelo time de cima. Então, se o Léo Fernandes não entender ali da direção técnica, do diretor de futebol, dos diretores ali que controlam isso, disserem que ele é um jogador que vai vir, vai chegar no Morumbi, já vai colocar a camisa de titular, não importa o número, se vai ser 8, se vai ser 10, se vai ser 33, não importa o número que ele vai vestir. 33 não, que 33 já é do Eric, né? De um outro jogador, de um outro número que eu tenha esquecido. Se alguém falar que ele já virá para ser aí um titular, não absoluto, porque ninguém tem que ter carteira cativa em lugar nenhum, mas pelo menos para ser um jogador ali que vai brigar sempre para jogar, se é um jogador que não se contunde muito, se é um jogador que não tem problemas ali de contusão, se não tem problemas de cartão, toma cartão bobo, né? Eu acho que é um bom nome para vir para o São Paulo, sim, mesmo porque a gente vai perder alguns estrangeiros, então vai abrir ali mais vagas para outros estrangeiros ocuparem essas vagas. Olha, Lídio, eu tô começando, a gente vai, né, nessa maratona de notícias e tudo, a gente vai pensando, a gente vai até, às vezes, até mudando de ideia. Por incrível que pareça, teremos uma discordância, que é um milagre, às vezes, né? Eu acho que, tirando o assunto Paulo Henrique Ganso, que a gente não vai entrar nesse mérito, senão... Tem o Bolacier também. E tem o Bolacier, os dois que a gente comentou recentemente, mas eu acho que o São Paulo, cara, até por uma questão financeira e tudo, eu tô muito com medo do São Paulo começar a querer contratar jogadores assim bem contestáveis, sabe? Então, acho que o São Paulo, em vez, por exemplo, o São Paulo vai buscar 2 laterais, um direito e um esquerdo, a depender na direita do Rafinha, se ele fica ou não, e um meio armador ali, nesse estilo Léo Fernandes. O Léo Fernandes não chega para ser titular, mas pode ajudar. Seria mais ou menos assim. Não que o São Paulo queira a contratação do Léo Fernandes, só estou trazendo o exemplo. Só que, cara, eu prefiro, Alex, ao invés de você, por exemplo, contratar, sei lá, vamos colocar o lateral direito, o Claudinho do Criciúma, o lateral esquerdo, o Ramon do Cuiabá e o Léo Fernandes, Alex, prefiro, em vez de você contratar os 3, você contratar um Wendel na lateral esquerda, sabe? Um Alex Telles, um Alexandro, um cara que vai matar o problema da lateral esquerda, e só contratar ele.
Porque eu acho que o problema do São Paulo, o principal para mim, é a lateral esquerda. Eu, para a próxima temporada sem o Wellington, eu não confiaria em nada em Amaulius, Patrick, Michel Araújo e nem no Riquelme, que vai subir aí agora, por diferentes motivos, tá? Não quer dizer que todos, para mim, não prestam. Não é nada disso. Acho que ainda não são confiáveis a ponto de serem titulares. Então, eu preferiria que o São Paulo não contratasse ninguém, a não ser o lateral esquerdo que chegasse, que fosse bom, que a torcida olhasse e falava, caramba, esse cara vai resolver meu problema, esse cara realmente vai vir aqui e vai dominar o setor, legal, quero esse cara aqui, porque acho que do meio para frente, se a gente for parar para pensar, vamos projetar um 2025 do que eu, Alexander, imagino. Se o São Paulo for jogar nesse esquema que o Zubeldia está jogando, para mim, São Paulo tem uma boa dupla de zaga, o Igor Vinícius acho que dificilmente você vai conseguir um lateral que seja melhor que o Igor Vinícius, que vai chegar assim, sem incontestável. Então, acho que dá para levar com o Igor Vinícius. Ainda tem o Moreira, que pode evoluir. Você tem volantes, vários volantes bons. A minha questão é com o Luciano, né? Se você for jogar nesse esquema, eu já falei 1000 vezes, para mim o Luciano não tem que jogar nesse esquema. Então, você joga com o Lucas e você tem uma porrada de pontas. Pode fazer Eric Ferreirinha, William Gomes e Ferreirinha, Henrique Carmen e William Gomes, William Gomes e Ferreira, enfim, você pode fazer uma gama e você tem um centroavante que é o Caleri, que em 2024 não tá legal, mas acho que em 2025 ainda dá para se apostar. É um bom time, ainda você tem no banco ali um Luciano, Marcos Antônio, uma dupla de zaga no banco legal, você tem um lateral direito reserva legal, então acho que dá para brigar, sabe? Mas um lateral esquerdo para mim seria crucial para que o São Paulo conseguisse de fato um ano pelo menos igual ao que teve de 2024, sabe? Eu acho até que não deve chegar 2 ou 3 reforços que cheguem para arrumar a casa. Mas chegando que é um lateral esquerdo, eu acho que ficaria legal, cara. Eu acho que o Lucas poderia ser Eu até brinco pro pessoal que gosta aí de futebol internacional. Eu sei que o nome, até por conta de seleção brasileira, o pessoal fica meio assim, mas, cara, eu acompanho o Rafinha no Barcelona, ele jogando como um meia. Ele não é aquele meia cerebral, maravilhoso, que toque refinado. Mas eu acho que é um meia que o Lucas pode fazer, sabe? Um meia de aceleração, que dá dinamismo ali pro ataque. Eu acho que pode ser legal. Então, por isso que eu projetaria isso. Posso ser sincero para vocês? Agora é aquele momento que eu adoro ser cancelado, Elidio. Em vez de contratar o Léo Fernandes, por exemplo, eu apostaria no Rodriguinho. Apostaria no Matheus Alves. Cara, vocês viram a partida do Matheus Alves no Sub-20? Pô, cara, uma partida que empolga. O cara já tem 19 anos, bota o moleque para jogar o Paulista. Você tem aí do Ferreira, que tá jogando um pouco mais pela direita, mas que normalmente sempre foi um camisa 10. Põe os dois para jogar, bota o Rodriguinho, sabe? Ao invés de você contratar o Léo Fernandes, que, por exemplo, no Fluminense não deu certo. Agora, no Peñarol, no poderoso Campeonato Uruguaio, ele brilhou lá, mas... Sabe, até antes da lesão, o Gonzalo Carneiro lá no Nacional também era artilheiraço, estava fazendo vários gols lá no Campeonato Uruguaio. Então eu preferia apostar de fato nesses dois, mas aí tem que avisar o Zubeldia também, falar, Zubeldia, nós não vamos contratar um camisa 10, nós apostamos nos 3 moleques aí, do que propriamente, de fato, trazer jogadores nesse nível, tá? Mais algum comentário, Lídio? Não, você falou dos meninos do Sub-20, realmente o Ferreira, né, fez uma partidaça no jogo contra o Bragantino, fez um golaço, ele tinha feito um lance antes que o goleiro buscou no ângulo ali, me impressionou, só que parece que ele joga meio ali igual o Wellington Rato, né, mais na direita ali, cortando para o meio e batendo para o gol, mas jogou muito bem. O Matheus, que você falou, ele também é bom jogador, só que ele oscila muito, então ele é um jogador que num jogo ele vai muito bem, no outro jogo você não ouve o nome dele, então é um jogador que ainda dá uma oscilada, mas não, eu concordo com tudo que você falou. O São Paulo precisa para ontem de um lateral esquerdo para vestir a camisa e resolver ali o problema da lateral esquerda. Chega de improvisação. Vocês viram? Quem assistiu o jogo do Palmeiras e Corinthians ontem, tenho certeza que não ficaram com nem um pouquinho de saudades de Caio Paulista do jogo de ontem. Então é assim. Mas ele nem era lateral esquerdo também, não dá para ficar exigindo muito também, que ele é improvisado. Só que ele foi para o Palmeiras, um time, vamos dizer assim, com condições financeiras melhor que o São Paulo, e ele continuou jogando de improvisado como lateral esquerdo. Então, sei lá, são algumas coisas aí do futebol, umas coisas
esquisitas que acabam acontecendo. Mas você tem razão, nós temos bons valores. O Rodriguinho é uma coisa esquisita também, é outra coisa muito estranha, porque todo mundo fala bem do Rodriguinho. Todo mundo que está ali no meio ali do futebol ali do São Paulo, que acompanha os treinamentos, fala que ele é muito bom, que ele é fora da curva, que ele é um jogador diferenciado, mas não joga no time titular, né? Ele não joga, não é com o Zubeldia. Ele já não jogava com o Dorival. Bom, com o Dorival até ele jogou mais. Não jogava muito com o Rogério, não joga com o Carpini, ele acho que também jogou pouco. Então é um jogador que não consegue se firmar ali como titular do time. Mas realmente você tem razão. Eu acredito que o São Paulo fará pouquíssimas contratações, mas o que a gente não quer é contratações meia boca, porque senão não vai resolver o problema, só vai gastar mais dinheiro, sabe? É aquela coisa de você comprar um carro usado meia boca do que tentar comprar, às vezes, um carrinho mais novo que vai resolver o teu problema. Você quer comprar um 1.8 mais velhinho, ou às vezes é melhor comprar um 1.0 mais novo e resolve o problema da família, consegue levar todo mundo para passear, vai nos lugares. O São Paulo tem que pensar nisso. O ano que vem com o FIDIC vai ter menos dinheiro para investir, então vai ter que pensar, vai ter menos alternativas de erro, vai ter que acertar mais do que errar. Até você entrou no assunto FIDIC, que é bem interessante, estava dando uma olhada até nos outros clubes e tudo. Para vocês terem noção do nível de investimento, tá? Que o São Paulo vai ter na próxima temporada. Ele vai ser maior do que alguns clubes, como, por exemplo, Fortaleza, Fluminense, ou pelo menos deveria. Fluminense, Inter, só que vai ser bem abaixo de outros como, né, Bahia, Botafogo, as SAFs, Flamengo e Palmeiras. Então o São Paulo vai ficar ali no meio termo, sabe? Vai ser investimento, vai ser aquele meio de tabela, sabe? Então aí fica a questão, só que vai ser menor do que os outros anos. Tanto é que na informação que eu obtive, esses 350 milhões seria o menor investimento da era Casares. Então, em tese, teria um time mais enxuto, né, mais barato, só que também não seria também o fim dos mundos. Então, tanto é que eu acho que a reformulação que o São Paulo vai ter vai ser mais de liberar atletas que não fazem parte dos planos, que não têm jogado, do que propriamente, tipo, sai todo mundo aí, Luciano, não sei quem, e vambora. Acho que não. Acho que não vai ser mais ou menos por aí, não. Mas o São Paulo vai ter um investimento um pouco menor, mas também não vai ser lá um investimento também. Dá para competir, essa aqui é a palavra, dá para competir, é só saber realmente, como o Lídio trouxe, é saber gastar da maneira correta. Não é contratar qualquer meia boca, como assim, por exemplo, como fez no mercado. Eu não estou contestando a qualidade dos atletas, mas não faz sentido você trazer o Juan Tressoldi. Tudo bem, o Marcos Antônio está jogando, mas o Yamal Lewis e o Santilongo, se os caras não jogam. Se for para você trazer, você tem que trazer cara que vai realmente render, que vai dar conta do recado. Né? Agora, trazer para ficar no banco igual esses aí, acho que não compensa. Não, mas desses nomes que você falou, o Santilongo não jogou mal no último jogo que ele participou, o Juan Tressoldi não jogou mal no último jogo que ele participou, o Yamal sim, tá dando umas escorregadas, mas é aquilo que eu falei até numa live. Falamos na live passada. Ele é um jogador que depende de muita adaptação, da adaptação do futebol europeu, mais ali do futebol irlandês, que é um futebol diferente, muito diferente do resto da Europa, imagina da América do Sul. É uma mudança de hábitos, é uma mudança de costumes, uma mudança de língua, é uma mudança grande que o jogador está passando. Então, eu até acho que a gente tem que ter um pouco mais de paciência com o Yamal, sim, temos que ter, mas nos 2 jogos que ele entrou, ele não entrou tão bem. Vamos ver se hoje ele vai jogar de novo, provavelmente sim, porque o Wellington não vai participar da partida. Eu não sei o que o Zubeldia bola, talvez ele entre até com o Lisieiro ali pela esquerda, é uma alternativa que ele tem também, mas o Yamal precisa dar uma melhorada. E eu acho estranho, realmente, o São Paulo contratou 4 jogadores e só um que, vamos dizer assim, joga, que é o Marcos Antônio, mas também não é titular absoluto. Ele entrou porque o Bobadilla não estava, agora o Bobadilla já voltou, então talvez até o Marcos Antônio vá para o banco também. Perfeito. Trazer um pouquinho dos comentários da galera, desse assunto Léo Fernandes, daqui a pouco a gente passa para o próximo nome, tá?
Vamos lá, o Raimar Pereira, esquece, esse presidente e diretores são muito fracos, não tem nenhuma fome de jogadores bons. Eu vou falar pela milésima vez, Oscar Romero e o camisa 10 perfeito para o São Paulo. Contrata CAP em dezembro e não vai precisar pagar 40 milhões nele igual o Léo Fernandes. O Bambuzal, basicamente todas as lives ele lembra desse nome do Oscar Romero, de fato, que eu já falei que, dependendo de valores, pode ser um nome interessante. Paulo Barreto ainda não saiu a escalação, tá? O Caio Félix já não conseguiu contratar esse ano. O Alex foi para o Flamengo e o Mário Rui preferiu ficar encostado no Napoli. Daqui a 6 meses eles estarão criticando quem chegar para o lugar do Yamal. É basicamente isso aí, Caio. Quem não der conta do recado de imediato vai ser criticado. O Cristóvão Nogueira, Marcelo tem que jogar no Fluminense de Feira de Santana. O Guilherme Siqueira, verdade, hein? Rodriguinho tá aí. Quem sabe vinga. Pois é, põe o moleque para jogar. Boa noite, pessoal. Na minha humilde opinião, os reforços do São Paulo estão na base. O Rian Francisco tem mais gol que todos os atacantes profissionais do SPFC. Os meninos é o futuro do clube. Eu tô mais ou menos com você, tá? Eu acho que São Paulo, tirando o lateral esquerdo, porque eu ainda não colocaria o Riquelme numa fogueira, até porque não faz nem um ano que ele se recuperou de uma lesão de LCA, a mesma lesão do Neymar, por exemplo, ele ficou quase um ano parado. Então você já botar o moleque como profissional, eu acho meio arriscado. Então, eu contrataria, de fato, de coração mesmo. Se eu tivesse esse papo tete-a-tete com o Zubeldia, ele falasse, não, beleza, vamos usar a base, eu só contrataria um lateral esquerdo bom mesmo, bom, que chegaria assim, com cancha e só, botaria os moleques para jogar. O Douglas de Moraes, outra coisa também, o Young é melhor que o Jandrei e Rafael juntos, tem que pôr para jogar. Eu não acho que ele é melhor que o Rafael ainda, tá? Acho que, na verdade, né, Elidio, acho que a gente nem viu o moleque jogar, então é difícil falar se ele é melhor. Mas eu já tenho falado aqui abertamente que gosto do Jandrei, acho que ele, para um reserva, ele é muito bom, ele é um cara muito de grupo, é um cara que não arruma problema mesmo sendo reserva, não é nada contra o Jandrei, mas acho que você poderia abrir espaço na folha salarial tirando o Jandrei, colocando o Young como reserva imediato do Rafael, testar o Young em algumas oportunidades, e quem sabe até o Young já ser titular do São Paulo em 2026, porque o Rafael essa temporada teve uma baixa. Se ele não recuperar, se na minha visão o Rafael tiver uma temporada de 2025 igual ao que ele teve de 2024, eu nem renovaria. E acho errado o São Paulo renovar com o Rafael hoje até 2027, sendo que tem o gatilho no contrato que o São Paulo pode acionar até 2026. Então eu, Alex, esperaria até mais ou menos ali o finalzinho, outubro de 2025, já ativaria, se caso você queira ficar com o Rafael, ativaria a cláusula ali em outubro de 2025 e renovaria automaticamente, já talvez aí sim conversaria com ele para renovar até 2027. Mas fora isso, acho que não. Se o Riquelme jogar na lateral esquerda, não será mais um estrangeiro no time? Tô zoando, quem dera. Já pensou o Riquelme, o camisa 10 do Boca Juniors, jogando na lateral esquerda do São Paulo? Lembraria um pouco o Leonardo, né, Elite? Você que é um pouquinho mais das antigas. O Leonardo, o pessoal fala que é um lateral, camisa 10 que jogou na lateral, né? E depois, inclusive, virou meia. Então, isso que eu falar, foi ao contrário, né? Ele saiu da lateral e foi pro meio, né? Mas o Riquelme, não sei se ele ia fazer muito bem essa função de lateral esquerdo, não. Acho. Prefiro ele no meio. É que agora vai vir uma geração de muitos Riquelmes, porque tem nas categorias de base tem muito menino chamado Riquelme, então vai ter muito jogador com o nome de Riquelme exatamente por causa do Riquelme, né? Óbvio. Pô, acho engraçado. Será que, num devaneio aqui, será que lá na Argentina tem uns Neymars, uns Pelés, uns Ronaldo, uns Rivaldo? Acho que não, né? Acho que é mais coisa do Brasil mesmo, né? Porque lá eles pensam diferente da gente nessa parte. A cultura é do lado vizinho, mas a cultura nessa parte ela é diferente. É bem diferente. Aqui no Brasil teve muito brasileiro torcendo para a Argentina na Copa do Mundo, na última. Eu acho que lá não ia acontecer a mesma coisa, não. Sinto informar. O tricolor imbatível aqui falando do Marcelo, nem no meu Bahia de Feira, não. Então ele também não quer